Convido você a abrir o texto, Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Nós estamos em campanha de missões mundiais, sonhando, orando para alcançar o mundo, e eu peço que você abra aí comigo o texto de Mateus capítulo 9. Nós aprenderemos com Jesus os princípios da missão de Deus. E eu leio então Mateus capítulo 9, a partir do verso 35. O texto também está projetado aqui na tela e você pode acompanhar, ou aí no seu smartphone, ou na sua Bíblia de papel. Diz assim o texto sagrado: Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Jesus olha e vê pessoas, ovelhas aflitas e exaustas, ovelhas como se tivesse sem pastor. Ore comigo. Senhor Deus, diante da Tua palavra, nossa expressão é de gratidão, de louvor. Glorificado e exaltado seja o Teu nome. A Tua palavra é viva, poderosa e eficaz, e nós oramos na certeza de que o Senhor vai falar ao nosso coração, que o Senhor vai edificar a Tua igreja, e que o Senhor vai transformar vidas para a honra e glória do Teu nome. Permita, ó Deus, que eu seja apenas e tão somente mensageiro do Senhor, e que os nossos ouvidos estejam inclinados para ouvir a parte do Senhor, a palavra do Senhor para as nossas vidas. Fale conosco, ó Pai. Cuide do nosso coração. Pastoreie as nossas emoções. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Aprendendo com Jesus alguns princípios da missão. Estamos vivenciando esse tempo muito precioso desde o mês passado, pensando em missões mundiais, pensando no mundo. Hoje pela manhã a irmã Marina nos trouxe a reflexão e nos fez olhar para essa realidade do campo, a necessidade de alcançarmos cidades, pessoas, vilarejos, todas as pessoas que precisam da mensagem salvadora e redentora do Senhor Jesus. Mas é claro que nós sempre precisamos ser lembrados de algumas coisas. A Bíblia vai dizer para nós com muita clareza que Jesus diz que a celebração da ceia tem que ser em memória dele, nos fazendo lembrar o sacrifício de Jesus. E algumas pessoas me perguntam sempre: olha, pastor, por que vocês batistas gostam de campanha de missões? Afinal de contas, irmãos e irmãs, o nosso DNA batista é um DNA missionário. Nós somos missionários por natureza. Na realidade, eu até penso que nós um dia não precisaríamos fazer campanha de missões se toda a igreja, ou todas as igrejas e todos os cristãos estivessem engajados na missão. Mas também, por outro lado, é muito importante nós termos as campanhas, porque as campanhas são pedagógicas no sentido de nos lembrar da missão. Sem as campanhas nós viveríamos a nossa vida sem essa preocupação de falar do Evangelho, sem essa pressão, no bom sentido, do Espírito Santo falando ao nosso coração e nos levando até as pessoas. Não sei se todos aqui sabem, mas foi numa campanha de missões que Deus me chamou para o ministério. Eu lá com meus 12 anos, ouvindo os missionários, e aí veio aquele apelo missionário, e na minha época de criança, adolescência, o foco estava nos países africanos, e então eu tinha o desejo e a vontade de ir para a África, e eu ficava pensando no campo missionário. Algumas irmãs aqui vão se lembrar de que a nossa convenção fornecia para as igrejas pontos salientes. Quem lembra disso? Vocês deram risada, né? Pontos salientes. Tínhamos lá as cartinhas dos missionários.
E eu lia tudo, ficava imaginando como era o campo. E minha mãe andava assim, olhando para mim e falava assim: mas para você ir para o campo missionário, você precisa falar a linguagem deles, entender o comportamento deles, e ter um agravante, meu filho: você tem que comer a comida deles. Parece que minha mãe estava sendo profeta nesse sentido. E eu falei assim: mas qual que é o problema? Eu como de tudo, sou saudável. Tinha 12 anos, sem problema nenhum. Mas ela falou assim para mim: você pode ser uma bênção aqui, você vai ser uma bênção aqui. Veio um missionário da África, depois de 2 semanas na nossa igreja. E ele então falando lá da alimentação específica, que eu não vou fazer aquele constrangimento que ele fez naquele dia, eu entendi. Mas também entendi e trouxe no meu coração que as pessoas de lá precisam conhecer de Jesus. Até um dia que o Senhor falou profundamente ao meu coração, na minha igreja local, eu entendi que eu poderia ser um missionário na minha localidade. E de lá para cá eu busco servir a Deus aonde Deus me coloca. Eu, por exemplo, hoje não posso, de fato, de verdade, ir para a África, mas eu posso entrar em todos os hospitais da cidade de Sorocaba falando do amor de Deus. Sou um missionário. Posso andar nessa grande região chamada Zona Norte, pregando o Evangelho do Senhor. Tudo isso para mostrar para você que essa campanha traz para nós esse tom de urgência em que nós precisamos completar a missão aqui, ali, acolá e até os confins da terra. Em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. Ou seja, no nosso contexto, no contexto máximo da nossa missão, que é o mundo, mas também no Brasil, também no estado de São Paulo. Quantas cidades, por exemplo, do estado de São Paulo, que não conhecem a salvação e não têm uma igreja cristã? Quantas cidades do interior do nosso Brasil que ainda não conhecem o Evangelho do Senhor Jesus? Quantos rincões que ainda não foram alcançados? E nós então precisamos entender isso. E se nós somos de fato cristãos, nós precisamos reavivar em nós o desejo pela obra missionária. É muito interessante porque esse texto ele vai trazer para nós alguns princípios em que Jesus vai fazendo a obra de Deus, e Jesus, é claro, o grande missionário de Deus, aquele que foi enviado para nos salvar, morreu na cruz, está à direita do Pai, e dessa maneira nós seguiremos a trilha, os passos do Senhor Jesus. E se você está aí com a sua Bíblia aberta, você vai acompanhar comigo a partir do verso 35, que diz o texto e todo o contexto, que Jesus estava operando milagres, que nesse momento nascimento da igreja, os milagres aqui estavam mostrando aquilo que ele falaria e faria depois de alguns dias. Aqui os judeus estavam falando, olha, de coisas insolúveis, como a morte, a cegueira, pessoa que era muda, e Jesus vai realizando esses milagres, e aonde Jesus ia passando, a presença de Deus ia alcançando toda aquela região. É interessante que o ministério de Jesus tem uma característica marcante. Temos 3 verbos aí no texto. Não é aula de português, mas se você olhar no texto, nós temos 3 verbos que conduzem toda a orientação desse texto. Jesus veio para ensinar, Jesus veio para pregar e Jesus veio para curar. Então, em todo o ministério de Jesus, o nosso mestre veio pregando, ensinando e curando todas as pessoas, e da mesma sorte, nós como povo de Deus, nós como igreja do Senhor, precisamos pregar, ensinar e curar as pessoas que estão ao nosso redor. E é interessante que Mateus vai registrar o início do ministério de Jesus, e tem a mesma postura, e ele fala que Jesus, após o batismo, ele sai pregando e percorrendo toda aquela região da Galileia. Não sei se você já pegou a Bíblia, lá no finalzinho da sua Bíblia onde tem o mapa. Quem já fez isso? Você acha que os editores da Bíblia colocaram um mapinha lá só para decorar? Dá uma olhadinha ali, toda aquela região.
E Jesus vai percorrendo toda a Galileia. Veja que o propósito de Jesus era chegar em um vilarejo, pregar a mensagem, ensinar a respeito do reino e curar as pessoas. Veja que Jesus deseja alcançar todas as cidades. Agora, para nós hoje, nós temos algumas facilidades, mas naquele tempo Jesus fez todo o seu ministério a pé. E Jesus foi percorrendo todas aquelas cidades. Veja que Jesus não desejava que nenhuma cidade ficasse sem conhecer o amor de Deus, e esse deve ser o espírito da igreja. Depois de 2000 anos de história, nós precisamos olhar para a região onde nós estamos, nós precisamos olhar o contexto onde nós estamos inseridos e falar o seguinte: não podemos admitir que pessoas morram sem conhecer Jesus, não podemos admitir que pessoas partam dessa vida sem conhecer a graça do Senhor. E é interessante como Mateus vai registrar isso para nós, que Jesus andava. Dá uma olhadinha aí no verso 35, Jesus andava, mas Jesus não ficava selecionando as cidades, porque é muito comum para nós ficar selecionando. Por exemplo, quando a gente vai viajar, tem que selecionar, não tem? Sim ou não? Você não pega o carro e sai para qualquer lugar, ou o avião. Você tem que selecionar a cidade. Afinal de contas, você pode cair numa enrascada. Então, você precisa selecionar. Agora, na área da missão, não podemos selecionar. Todas as cidades precisam conhecer a graça e a misericórdia do Senhor. E veja comigo no texto que Jesus estava andando, e diz Mateus que ele andava por todas as cidades e todos os povoados. Ele chegava onde ninguém encostava. E a igreja do Senhor Jesus, no nosso Brasil, é incrível isso, que pela graça e misericórdia de Deus, os batistas estão alcançando lugares que ninguém nunca chegou. Louvado seja Deus por isso. Digo um projeto missionário nosso, batista, Cristolândia. Eu trabalhei na Cracolândia, eu sei a realidade da Cracolândia. Ninguém entra lá, ninguém, nem o poder público. Já foi considerado, entre aspas, coloque bem entre aspas, saiu num grande jornal, uns 10 anos atrás, que a Cracolândia era o lixão de São Paulo. Tem barraquinhas de drogas, assim como você compra, como eu falei pela manhã, brincaram comigo, pepino, melão, melancia, tem tudo lá. Eles vão vendendo frações. Ninguém chega lá, nem a polícia chega lá. A polícia fica longe. Quem está lá? Os amarelinhos com a camisetinha escrito o quê? Jesus transforma. O povo de Deus está lá falando da graça e da salvação do nome do Senhor Jesus. Pela graça de Deus eu pude batizar várias pessoas que saíram desse contexto da Cracolândia. Na última visita que fiz a Bauru, recebi um menino que saiu da penitenciária. Eu fiz o casamento dele, apresentei a filha dele, e ele ainda devia algumas coisas na justiça, e ele voltou para a prisão para dar um bom testemunho. Pastor, estou com uma busca e apreensão, o que eu faço? Agora eu já paguei tudo, eu saí pela porta da frente da penitenciária, mas o juiz, na hora que deu a sentença, ele errou no cálculo e eu estou devendo 2 anos, o que eu faço? Já estou livre. Meu filho, para dar testemunho, minha opinião, volta. Ele voltou, foi, Natália? Aí no dia que eu estava em Bauru, ele fez de tudo para se encontrar comigo. Falou: pastor, sabe por que eu voltei? Eu me tornei um pastor lá dentro. A junta de missões está me abençoando, mandou literatura, tem uma igreja nascendo lá dentro. Eu falei: sério? E aí vem a filhinha dele, tem a idade do Timóteo, contando o plano da salvação. E aquele moço que foi considerado um lixo para a sociedade, conheceu a graça abundante de Jesus, foi transformado. Hoje ele não deve nada para a sociedade, porque nós, batistas, chegamos lá, na ponta, aonde ninguém queria chegar, e nós precisamos entender isso, percorrer ruas, aldeias, povos. Todo mundo agora está falando lá da região amazônica. Só se eu olhar nos nossos boletins da nossa junta de missões,
Não sei se você sabe, a nossa junta tem um barco chamado Barco Missionário. Tive a oportunidade de conhecer alguns dentistas amigos, médicos amigos, que eles estão dentro do barco missionário e chegam em aldeias de índios que nem teve nenhum contato com ninguém. Aí eu perguntei para o meu amigo que é dentista, falei, e aí, como que você fala de Jesus ali? Ele falou, pastor, eu estou lá tirando dente, fazendo uma extração, cuidando, e aí eu tenho que falar de Jesus e expresso o meu serviço. Eu falei assim, mas como que funciona isso? Falei, sabe os povos ribeirinhos que a gente vê na televisão, muito bonito? Lá ninguém chega, pastor. Lá é só o barco missionário nosso que chega lá. Louve ao Senhor por isso. Se a gente não levar alegria, aquele povo não consegue dar risada. E ele mostrou para mim a foto de uma senhora indígena, com quase 100 anos, dando um sorriso tão bonito, depois de receber lá um trato, um cuidado, percorrer, porque tem lugares que ninguém chega. Sorocaba, por exemplo, tem alguns lugares que nós não temos acesso, alguns leitos hospitalares que nós não temos acesso. E aí eu gosto de pegar minha carteirinha, nessa hora eu gosto de pegar minha carteirinha. Chego lá no hospital, falo assim, eu vim visitar fulano de tal. Aí a moça da ação social já me conhece, da assistência social, fala assim, ô Jéssica, tem uma pessoa aqui que não recebe uma visita de ninguém. Ninguém. Foi operado e tal, a família abandonou aqui no hospital. Eu quero lá visitar. Eu chego lá no quarto, né, Natália? Bom dia, sou o capelão, vim trazer uma palavra de alegria para você. Ninguém veio te ver, eu fiquei sabendo, mas eu vim, Deus me enviou aqui. Eu posso falar do amor de Deus para você? Posso cantar uma música? Algumas vezes eu recebo uma portada na cara, mas 99% das vezes eu sou acolhido, sou bem recebido. E nós precisamos percorrer esses caminhos. Nós precisamos encontrar as pessoas aonde elas estão, pregando, levando cura por meio de uma palavra, por meio de uma canção, ensinando as pessoas a viverem de acordo com a vontade de Deus. Quantos lares destruídos e nós às vezes não percorremos. Veja essa expressão, Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados. E a minha pergunta incômoda para nós é o seguinte: será que nós andamos na região onde nós estamos? Será que nós conhecemos a região onde nós estamos? Será que nós andamos pelo bairro onde nós moramos e oramos pelas pessoas? Lembro-me de um missionário norte-americano lá no seminário. Ele falava o seguinte: olha, vocês aqui têm a possibilidade de fazer lindas caminhadas. E esse professor um dia fez um estágio conosco e ensinou para nós a fazer uma caminhada de oração. Estou dando a dica, tá? Eu sei que o seu médico está pedindo para você fazer a caminhada e você não vai. Um dia o professor falou assim: hoje a nossa aula vai ser na rua. Eu falei assim: esse cara tá... Pegamos a Bíblia, caderno, teologia, vamos anotar. O que a gente vai fazer, professor? A gente vai andar. Caminhada de oração. Vamos parar na frente dessa casa aqui, vamos imaginar e vamos orar as necessidades dessa casa. Naquele dia, confesso, esse pastor já esteve aqui, e alguns irmãos de antigamente da igreja vão se lembrar dele, o pastor Ronald. Fez muito trabalho de evangelismo aqui. Eu fiz, inclusive, um dos meus estágios aqui, nesse bairro. Ele já está com o Senhor na glória. E o Ronald falava o seguinte para nós: vamos sair andando. E conforme a gente for andando, Deus vai apresentar algumas pessoas para nós. E naquela noite a gente encontrou muita gente. Desde aquele momento eu aprendi isso, a andar. Algumas pessoas perguntam: onde você faz as compras? Eu falo: aqui no bairro. Onde você vive? Eu vivo aqui no bairro. Eu ando aqui no bairro. Eu não saio quase da Zona Norte. E nós precisamos entender essa realidade. Se nós queremos completar a missão, nós precisamos andar, conhecer a realidade das pessoas. Nessa semana, por exemplo, Natália e eu fomos visitar uma escola lá no fundo do Vitória Régia.
A Vitória Régia que chama? Vitória Régia. E eu pensei que a escola que meu filho estuda tinha muitas crianças. Quando eu cheguei lá, eu fiquei apavorado, de verdade. Bem na hora do... Agora é intervalo, na minha época era recreio. Recreio. Vocês dão risada, né? Recreio. Quem é da época do recreio? Quem é da época da merenda? Agora mudou. As coisas vão mudando, né? Mas na verdade mesmo é a mesma coisa. É a bagunça da criançada, né, diretor? Eles querem comer e tal. E eu fiquei imaginando o seguinte: quem vai falar do amor de Cristo para essas crianças? E aí, percorrendo a Zona Norte, lá no fundo do Vitória Régia, eu fiquei orando assim: Deus, permita que nós concluamos a Igreja Batista Nova Canaã, para a gente plantar uma igreja lá no Vitória Régia, para a gente plantar uma igreja lá no Abiteto, para a gente plantar uma igreja lá no Laranjeiras, para a gente plantar uma igreja lá no Carandá. Porque a gente precisa percorrer. Enquanto a gente não percorre, enquanto a gente não chega, enquanto a gente não vê, a gente não tem compaixão. E por que Jesus tinha compaixão? Porque ele andava. O problema é que a gente está travado, parado no mesmo lugar, pensando nas nossas coisas e querendo tudo para nós. Sim ou não? Não sei se eu contei uma experiência para vocês uma vez. Fui trocar... O Pedro que mexe com o carro vai dar risada. Fui trocar o pneu do meu carro. Aí chegou um camarada lá que tinha trocado lá não sei o que no carro, na oficina, e ele começou a reclamar. Chegou lá, falou pro cara, falou: meu carro não anda, meu carro não vai para frente. Fiz o serviço aqui, aquele cheiro de lona queimada, sabe? Cheiro de freio. E eu gosto muito de carro, fiquei olhando, eu falei assim, cara, não é possível que o mecânico, lá o cara que mexeu no freio do carro dele, deixou a pinça travada, né? Como? Tem como, tem que pisar no pedal. E eu, né, como não quem nada, dei uma voltinha no carro assim, meio mineiro, olha lá a maioria assim, ó, deu uma olhada assim. Aí eu voltei no vendedor, o vendedor não sabia o que fazer, o cara bravo. Falei assim: amigão, fala para ele soltar o freio de mão. É só isso o problema. Aí o vendedor falou: senhor, dá licença, posso sentar na sua nave? Sim, senhor. Ó, tem um botão aqui, você solta aqui, vai dar uma voltinha. Ele pegou o carro assim, saiu todo feliz. Está andando. Falei: claro que está andando. Está com o freio de mão puxado, criatura. Como você vai andar? E tem muita gente que puxa o freio de mão, para na vida. Para ou não para? Nós somos seres humanos e o ser humano foi feito para movimento. Vá movimentar, vá andar, vá fazer uma caminhada, como agora vocês aprenderam, uma caminhada de oração, vai percorrendo o bairro, vai percorrendo as pessoas, e certamente o Espírito Santo vai mostrar para você uma pessoa que precisa ser ensinada, uma pessoa que precisa ouvir a palavra, ou uma pessoa que precisa de cura. E aí nós ficamos pensando somente na cura física. Às vezes, irmãos e irmãs, uma palavra vai curar o coração daquela pessoa. Às vezes um olhar cura aquela pessoa. Às vezes a atenção para alguém cura. Não sei se por ser pastor e ter contato com muitas pessoas, às vezes eu fico imerso nesse cuidado. E é engraçado que eu tenho visto isso, que as pessoas querem ser ouvidas. Pós-pandemia, as pessoas querem ser ouvidas. Quem aqui está gostando de falar depois da pandemia? Tanta máscara e ficar em casa. Uma amiga nossa chegou em casa e falou assim: ó, nossa mãe vai aí na sua casa, ó, não se assusta não, porque ela ficou 1 ano e meio com medo da pandemia, trancada em casa, e quando ela encontra uma pessoa amiga, ela solta tudo. É mesmo? Lembra, Natália? Ela chegou em casa falando pelos cotovelos. Como aquela mulher falou? Amiga nossa, querida, ela está assistindo, certeza. Um beijo, um abraço. Não vou falar só não. Falando. E eu fiquei lá um tempão ouvindo. E aí depois que eu ouvi ela e ouvi outras pessoas, é tão interessante que a pessoa fala assim: obrigado, pastor.
Eu falei assim, mas não fiz nada, não falei nada. Falei, não, obrigado por me ouvir. Rubem Alves vai dizer, por exemplo, que tem curso de oratória, mas não tem curso de escutatória. A gente não para ouvir as pessoas. E Jesus fazia o quê? Ele estava em contato com as pessoas, via a necessidade das pessoas, conversava com as pessoas e parava para ouvir as pessoas. E como ele parava para ouvir, ele criava a ponte para poder pregar, ensinar, curar as pessoas por meio da sua palavra. Quer ver um convite maravilhoso que cura o nosso coração? Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e carregados. Quem não está? Essa palavra cura ou não cura? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, a gente tem esperança. O ladrão vem para roubar, matar, destruir. Eu, Jesus, vim para que vocês tenham vida, e vida com qualidade, uma vida abundante. Olha que bênção. Veja que Jesus vai curando as pessoas com as suas palavras. E esse é o nosso ministério, irmãos e irmãs da Igreja Batista Nova Canaã, percorrer ensinando, percorrer evangelizando, anunciando as boas novas do reino de Deus, curando as pessoas. E quando Jesus vê a multidão, e esse texto me comove profundamente, porque Jesus vê a multidão e Jesus tem um sentimento que nós deixamos esse sentimento de lado, porque a nossa sociedade contemporânea é muito centrada em nós, e a gente pensa que é tudo para nós. E aí vem o texto e fala para nós que Jesus teve compaixão. E como essa expressão está fora de moda, como as pessoas já não têm mais empatia, como as pessoas vão vivendo sem ter compaixão. Olha que interessante, Jesus viu, eu já disse isso em outro momento, que é diferente de olhar e ver. Mas Jesus viu, todo mundo olhou aquela multidão, mas ninguém percebeu. Tem um menininho muito querido, que ele não sabia que ele tinha problemas na visão. E aí um dia, na igreja, eu falei para a mãe, falei, olha, esse menino, ele tropeçou no meu pé 3 vezes. Não estou reclamando não, mãe. Dá uma olhadinha. Pode ser que ele tenha algum problema. Nós não estávamos aqui, estávamos em outra cidade. Foi sério? Aí o menininho foi lá no oftalmo. Aí o cara olhou, tal, não sei o que, falou, nossa, ele precisa de um óculos aí. Quando aquele menino, no outro domingo, chegou com o óculos azulzinho, por isso que eu tenho aquele meu vermelhinho que era para combinar com ele, aquele menininho correu na minha direção, falou assim, pastor, obrigado, agora de fato eu estou enxergando. Porque eu pensava que eu via, mas eu só vi um vulto, agora estou vendo. Falei, menino, que lindo. Eu falo assim, agora eu vejo tudo com cores, contornos, eu vejo tudo perfeito. E é isso que Jesus faz. Jesus olha para a sociedade e vê as pessoas. Para a sociedade nós somos o CPF na nota. Para Jesus nós temos um nome. As pessoas não perguntam mais o nosso nome. As pessoas não sabem as nossas lutas. As pessoas não perguntam quais são as lutas e as dificuldades da nossa semana. Mas Jesus vê. E olha que interessante. Os religiosos viram aquela multidão? Não. Os políticos viram aquela multidão? Não. Mas Jesus viu, assim como Ele te vê. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que vai no seu coração. Ele é o nosso pastor. Ele olha para a multidão e fala o seguinte: eles estão aflitos, exaustos. Vamos pensar aqui no Império Romano. A gente reclama da nossa carga tributária, que é pesada, que é alta, sim. Mas imagina naquela época, imposto em cima de imposto. Lembra alguma realidade nossa? Povo cansado, povo exausto. Falava com o irmão ali há pouco, né? Você vai no supermercado, você pega 2 sacolas na mão, R$150. Só comigo acontece? Ostentação agora, se chegar no posto de gasolina e falar assim, enche o tanque. Vai brincando. E Jesus olha e vê povo exausto, cansado.
Os religiosos da época que deveriam cuidar, os fariseus, os escribas, também não cuidavam. Mas Jesus vê não apenas uma multidão, dá uma olhada, ele viu uma multidão, mas ele vê a multidão como um rebanho. E aqui é bonito porque nós precisamos aprender a ver pela lente do Evangelho. E a lente do Evangelho é o seguinte: todos nós somos ovelhas. Repete comigo aí: eu sou uma ovelha. Fala aí: eu sou uma ovelha. Ou uma ovelha do rebanho, ou uma ovelha que está desgarrada. Mas todos nós somos rebanho. Ovelha. A ovelha como animal, tá? Animal. Não sabe comer. Se deixar a ovelha, ela não sai do lugarzinho, ela come tudo, detona tudo que tem ao redor e come só o que ela quer. Ovelha. Ovelha não tem senso de direção. Por que o pastor precisa chamar a ovelha? Chama pelo nome, ela não tem senso de direção. Por que o pastor tem um cajado? Esses dias um amigo meu me mostrou um cajado legítimo. Fez um vídeo lá em Jerusalém, estava lá. Eu pensava que o cajado... Bom, eu penso que todas as coisas têm o meu tamanho. É um erro que eu tenho, né? Eu pensava que o cajado era pequenininho. Ele mandou a foto, o cajado tem quase 3 metros. E eu falei para ele: pergunta para um pastor aí de Israel qual que é a função, a finalidade, por que tão grande? Porque o pastor está aqui, o Jefferson, e a ovelhinha está escapando lá, e ele pega na onde? O cajado. Pescoço. Você está bem educadinho hoje. Eu ia falar assim: pega na goela. E aí Jesus olha para aquela multidão e fala o seguinte: isso aqui é um rebanho. E rebanho precisa ser cuidado, rebanho precisa ser alimentado, rebanho precisa de atenção, rebanho precisa de sossego. Lembra do Salmo 23? Que o Senhor promete para nós águas tranquilas. Esse povo não estava acostumado com água tranquila, a coisa lá estava muito agitada. E Jesus fala o seguinte: eu estou vendo uma multidão, eu vejo um rebanho, eu tenho compaixão. E compaixão, irmãos e irmãs, é sentir a dor do outro, é se colocar no lugar do outro. Os gregos, inclusive, usavam compaixão, dizendo que era uma reflexão interna, era algo que vinha de dentro. E Jesus se coloca no lugar das pessoas e fala o seguinte: eu entendo a dor de vocês, eu entendo o cansaço de vocês, eu entendo a preocupação de vocês, e na realidade vocês são como ovelhas sem pastor, e eu sou o pastor de vocês. Eu vim aqui para curar vocês. E olhando, irmãos e irmãs, o nosso cenário do Brasil, do nosso estado, da nossa cidade, o que eu penso é que nós precisamos andar, conhecer as pessoas e reconhecer que as pessoas precisam conhecer o amor de Deus, a graça de Deus e a paz de Deus. Eu li uma frase uma vez, estava pichada no muro, dizia assim: as pessoas não são más, as pessoas estão perdidas. Por que as pessoas nos ferem? Por que as pessoas nos machucam? Por que as pessoas nos traem? Por que as pessoas nos abandonam? Porque elas não conhecem Jesus, elas são ovelhas desgarradas. E qual que é a nossa visão missionária se não olhar para a nossa cidade, olhar para o nosso bairro, olhar para as escolas, olhar para os hospitais, olhar para os presídios e falar o seguinte: eles são ovelhas sem pastor. Se ele não tem pastor, ele mata, ele rouba, ele trai, ele abandona, ele faz qualquer coisa, ele é corrupto, porque ele não tem pastor. O dia que ele encontrar o pastor, ele se acalma, se aquieta, vive em paz, para de brigar com o vizinho, não fica revoltado por qualquer coisa, vem para a igreja em paz, tranquilo. Coisa boa, hein? Fala a verdade. Como é bom ser do rebanho do Senhor, hein? Fala amém, amém, amém. Como é bom chegar aqui e falar assim: Deus, estou com meus irmãos, perdoe os meus pecados, fala meu coração, queremos te louvar, te adorar, descansar tudo aquilo que está sobre os nossos ombros, nos teus ombros, porque o Senhor é o nosso pastor, e o Senhor vai tirar de nós o nosso fardo, a nossa preocupação, a nossa ansiedade, porque o Senhor trata a gente com ternura.
Só que Jesus, para encerrar, ele fala o seguinte: a colheita é grande. Eu acho tão interessante isso, porque assim, Jesus aqui faz um contraste, e esse contraste para mim é maravilhoso. A colheita é grande, que Jesus está falando, tem muito trabalho. Quem aqui já viu uma colheita? Teve contato com o campo? Legal. Quando tem lá, por exemplo, uma colheita de milho, tem muito trabalho. Muito trabalho. Colheita de mandioca. Quem aqui já arrancou um pé de mandioca? Gente, o que é aquilo? Quando eu era menino, era tranquilo. Dia desse, eu fui ajudar um irmão. Pastor, tem umas mandioca aqui, estou precisando de ajuda. E eu lá com a minha saliência, fui lá. Gente, que trabalho. Que trabalho. Quando eu era menino, Thelma, eu pegava aqueles sabugo de milho, tirava o pelinho, ajudava minha tia para fazer pamonha, tranquilo. E agora? Tem muito trabalho, a colheita é grande. E Jesus aqui olhando para a multidão, tem muito trabalho, mas tem poucos ceifeiros. Tem pouca gente para trabalhar. Então veja esse contraste. A gente tem muito trabalho e pouca gente. Quer ver? A gente tem Sorocaba inteira para evangelizar e temos muita gente para ajudar a gente. A gente tem dezenas e milhares de famílias para a gente alcançar na Zona Norte e também temos um mundo de pessoas para nos ajudar. É assim? Não é assim. O trabalho é grande, gente. É muito trabalho. Muito trabalho. Poucos são os trabalhadores. A alegria do pastor é quando alguém chega assim e fala assim: pastor, conta comigo, eu ajudo, me põe na escala, põe eu para trabalhar. O sonho do pastor é ouvir isso. Ou, mais recente, como os pastores jovens estão ficando cada vez mais em escassez, o meu sonho no reino de Deus, já falei isso abertamente, é que mais jovens cheguem para mim e falem o seguinte: ô Jefferson, me treina para o ministério. Dia desse eu dei passo para o Bruno, vocês não imaginam a alegria, porque tem muito trabalho. Na nossa região tem muito trabalho. Tem muitas famílias destruídas. Tem muitas crianças vendo pornografia no celular. Tem muitos adolescentes sem rumo. Tem muitos alcoolizados na nossa região. Mas poucos são os trabalhadores. Agora, o que a gente faz? A demanda é grande, tem pouca mão de obra. O que a gente faz? A gente ora. Aí Jesus fala o seguinte: rogue ao Senhor da seara. Assim, só um detalhe, tá? Eu sei que meu tempo já extrapolou um pouquinho. Quem que é o dono? Olha o que Jesus está mostrando para nós. Quem que é o dono da obra? É tão interessante, o pessoal chega aqui na frente, né? Fala, quem que é o dono da obra? Deus. Não, quem que é a igreja é de Deus. Os vizinhos ficam bravos comigo, pensam que eu sou irônico, né? Quem que é o dono da obra? O dono é Deus. Quem que manda? Deus. Inclusive, aqui um parênteses, o Gino precisa ficar preocupado, porque ele é o dono. Ele manda o pastor, ele manda o missionário, ele que manda. Rogue ao Senhor da seara. E ele que conhece a seara vai mandar trabalhadores para a sua seara. Ele vai mandar alguém no perfil correto, exato, para aquele trabalho. Qual que é a nossa missão como igreja? Ó Deus, temos muito trabalho, mas pedimos a tua graça e a tua misericórdia. Desperta as pessoas que estão dormindo e mande mais pessoas para nos ajudar na colheita. Porque nós estamos semeando, sim ou não? Vai chegar a hora e já começou. Glória a Deus. Alguns domingos pela manhã nós já estamos colocando cadeiras. E a pressão para a gente subir vai chegar. E a colheita vai acontecer. Porque a nossa semente é uma semente de Deus. E a palavra diz que onde a gente semeia a palavra de Deus não volta vazia. Tem muito trabalho. Conto com você. Espero que você esteja aí do lado. Como a gente fala,
antigamente, para e passo, lado a lado, ombro a ombro, avançando. Hoje o Rafael me fez uma pergunta, né, Rafael? Pode fazer a pergunta que você fez para mim alto, para todo mundo ouvir? Estou te pegando agora, né? Você fez 15 perguntas, né? Rafael perguntou assim para mim hoje: pastor, você acorda animado assim? Não foi? Foi, né? Que vigor é esse? Que vitalidade é essa? Porque a gente estava aqui no mutirão ontem. Homens, cadê vocês? Mutirão ontem. 11 homens. Aí hoje o Rafael falou assim: cara, você não cansa? Eu falei: canso. Até os jovens, diz a Bíblia, hein? Até os jovens se cansam. Mas quando a gente está cansado, a gente não desiste, a gente descansa. Algumas pessoas precisam descansar e outras pessoas precisam ser despertadas para trabalhar. E o reino de Deus, para mim, é uma corrida de bastões. Eu acho fantástico quando chega a época das Olimpíadas, que tem aquela corrida. Eu sempre consegui fazer isso. Hoje que eu quero, estou com pressa. Tem o bastãozinho, né? Aí dá a largada lá. Pá! O cara sai correndo. Aí quando ele começa, aí alguém falou assim: mas por que o cara cansa com 100 metros? Vai você correr 100 metros? Quantos segundos que eles fazem? Nos segundos você cai. Aí o cara está correndo, ele começa a cansar, passa para o outro pega e vai, trabalha em equipe. Um cansa, passa o bastão para o outro mais jovem pega e leva à frente, e a igreja vai avançando em nome de Jesus. Vamos semear, gente. Se a semente é boa, vai ter colheita. A semente é boa, a semente do Evangelho. E nós somos os trabalhadores. Vamos cantar, Lucas? Vamos, Vanessa? Senão eu não pode falar, né, Rejane? Vamos colocar em pé.